Você já se perguntou o que realmente acontece na cabeça de um narcisista quando você decide ignorá-lo? Será que ele sente arrependimento? Sofre em silêncio? Ou será que começa a arquitetar a próxima jogada para retomar o controle sobre você? Ignorar alguém parece, à primeira vista, um ato simples. Mas quando se trata de um narcisista, esse silêncio se transforma em um grito ensurdecedor que ameaça a estrutura do ego manipulador. O que ninguém te conta, e que você precisa desesperadamente entender, é que ignorar um narcisista é um gesto poderoso, sim, mas também altamente perigoso se você não estiver preparado para o que vem depois. Neste vídeo, vamos desmontar o mito de que o silêncio é inofensivo. Vamos expor por que esse ato tão aparentemente passivo pode provocar reações explosivas, obsessivas e, em muitos casos, perigosas. Se você já cortou o contato ou está pensando em cortar, fica comigo até o final. Você vai entender como o narcisista interpreta o seu silêncio, por que isso ativa os gatilhos mais sombrios dentro dele, e o mais importante, como você pode se proteger emocionalmente e fisicamente enquanto recupera sua paz. Para você, ignorar pode parecer apenas um ato de autoproteção, uma forma de silenciar o caos, de tentar se curar. Mas para o narcisista, isso é um golpe direto no ego. E não qualquer golpe. É como se você estivesse desligando a tomada que alimenta seu senso de controle e superioridade. Ele não quer só estar na sua vida. Ele precisa dominar seus pensamentos, suas emoções, suas reações. Ele precisa saber que ainda tem algum poder sobre você. Quando você para de responder, o narcisista não enxerga isso como um fim natural ou maduro de relação. Ele interpreta como desafio, como afronta. Ele sente que está perdendo o controle, e essa sensação é intolerável. É como se algo dentro dele dissesse: se eu não controlo você, quem sou eu? E é aí que nasce o pânico. Mas não um pânico que paralisa. Um pânico que transforma-se em raiva, perseguição, insistência, manipulações cada vez mais elaboradas. Esse silêncio que para você representa cura, para o narcisista é uma ferida aberta. E como todo manipulador, ele vai tentar curar essa ferida do único jeito que sabe, voltando a te provocar. Ele pode começar com mensagens suaves, depois partir para chantagens emocionais. E se isso não funcionar, a perseguição pode escalar para ligações incessantes, aparições repentinas e até ameaças veladas. Ignorar o narcisista é como acender um holofote na verdade que ele mais teme, que você não precisa mais dele, que ele perdeu o poder, que pela primeira vez ele está lidando com alguém que não está mais disposto a jogar o jogo. E isso para o ego narcisista é insuportável. O momento em que o narcisista percebe que você está mesmo ignorando, que seu silêncio não é temporário ou uma tentativa de manipulação reversa, mas sim uma decisão real de afastamento, é como um gatilho para o colapso emocional dele. Não um colapso que se manifesta como tristeza ou arrependimento genuíno, mas sim como desespero disfarçado de agressividade, chantagem e drama. Para ele, perder o controle sobre você não é apenas desconfortável, é inaceitável. Porque o narcisista não enxerga você como um ser humano independente, com vontades e limites próprios. Ele te vê como uma extensão do próprio ego, um objeto emocional que existe para satisfazer suas necessidades. Quando essa fonte é cortada, a reação é a mesma de um viciado que foi privado da sua droga principal. Ele entra em crise. É nesse momento que surgem os jogos mentais mais perigosos. Ele pode aparecer, por acaso, nos lugares que você frequenta, mandar mensagens nostálgicas, fingir arrependimento ou até declarar amor eterno. Tudo isso com um único objetivo: reabrir a porta. E se a sedução emocional não funcionar, ele pode partir para o ataque direto, tentando desestabilizar você com acusações, difamações ou chantagens emocionais. O narcisista precisa de uma reação quando ele perturba. Raiva, tristeza, culpa, piedade, tudo serve como alimento. Porque, para ele, se você ainda sente algo, mesmo que seja raiva, ele ainda tem uma chance de manipular. E é por isso que o silêncio é tão intolerável. Ele não dá pistas, ele não entrega controle, ele não permite manipulação.
É nesse jogo de desespero que muitos voltam atrás. Quebram o silêncio por pena, medo ou dúvida. Mas aqui está a verdade mais difícil e mais libertadora. Quanto mais firme for seu silêncio, mais claro fica para ele que o jogo acabou. E quando ele percebe que perdeu, de verdade, ele pode se tornar perigoso. Por isso, ignorar não significa apenas se calar. Significa se proteger. Significa estar emocional e fisicamente preparado para o que esse silêncio vai provocar. Quando o silêncio se instala, o narcisista entra em modo de sobrevivência. E a forma mais eficaz que ele encontra para recuperar o controle é lançar mão de suas armas mais perigosas, a manipulação emocional. Prepare-se, porque elas podem vir disfarçadas de amor, arrependimento ou até desespero existencial. Uma das táticas mais comuns é o famoso "você nunca me amou de verdade". Essa frase é desenhada para gerar culpa, para reabrir a ferida emocional que ele mesmo criou. A ideia aqui é fazer você duvidar da sua própria decisão, questionar sua capacidade de sentir e se responsabilizar pela dor dele. Uma dor que, na verdade, é provocada pelo fim do poder, não por amor genuíno. Outra estratégia recorrente é a vitimização extrema. Ele pode dizer que está deprimido, que pensa em tirar a própria vida, que não consegue viver sem você. E esse tipo de chantagem emocional é uma das mais perigosas, porque atinge seu senso de compaixão. Ele sabe disso, ele conta com isso, e infelizmente muitos voltam atrás nesse momento. Não por amor, mas por medo de carregar uma culpa que não lhes pertence. Alguns vão ainda mais longe. Começam a inventar histórias, espalhar boatos, tentar te pintar como a vilã ou o vilão da história. Eles precisam salvar a própria imagem, já que perder você significa também perder status, influência e admiração social. É comum que falem mal de você para amigos em comum, familiares e até nas redes sociais. Tudo isso para forçar uma reação, uma explicação, qualquer tipo de contato. Por isso, é essencial entender: essas recaídas emocionais não são provas de amor. São tentativas desesperadas de controle. Não são gestos sinceros. São cálculos frios de um ego ferido tentando se reerguer. E quanto mais você responde, justifica ou tenta consertar, mais preso você fica. O antídoto: clareza emocional. Você precisa lembrar todos os dias por que começou esse silêncio. Porque se você se render a cada tentativa de manipulação, vai acabar voltando para o mesmo ciclo de dor do qual lutou tanto para sair. E esse ciclo você já conhece muito bem. Nem todo silêncio é igual, e entender essa diferença pode ser o que vai garantir sua libertação definitiva. Muitas pessoas acham que estão ignorando o narcisista, mas na prática continuam emocionalmente presas a ele. Ficam checando o celular, espiando as redes sociais, esperando uma mensagem, remoendo o passado. Esse tipo de silêncio não é proteção, é um convite disfarçado. E com o narcisista, qualquer brecha é vista como uma chance de retomar o controle. Por isso, é essencial diferenciar duas atitudes: ignorar e praticar o contato zero. Ignorar é quando você tenta se afastar, mas ainda permite algum tipo de acesso. Ele ainda pode te mandar mensagens, ligar, te observar nas redes sociais. Você pode até não responder, mas vê o que ele escreve, sofre, se abala. É uma forma frágil de se proteger porque ele continua presente, emocional e psicologicamente. O contato zero, por outro lado, é um corte verdadeiro. Você bloqueia ligações, redes sociais, e-mails. Fecha todas as portas pelas quais ele poderia entrar. É a decisão madura e definitiva de priorizar a sua saúde mental acima de qualquer tentativa de encerrar bem com alguém que nunca teve boas intenções. Claro, em situações onde há filhos ou vínculos obrigatórios, o contato zero completo pode não ser possível. Nesses casos, a comunicação deve ser reduzida ao mínimo necessário e de forma totalmente impessoal. Aplicativos de mensagem, e-mails objetivos, mensagens curtas e diretas, sem tom emocional. Nada de ligações, encontros ou brechas emocionais. O importante é que o narcisista perceba que o acesso acabou, que você não está apenas em silêncio, você está inacessível emocionalmente. E mais do que isso, que você está em processo de reconstrução, de fortalecimento, de cura.
O silêncio do contato zero não é frieza, é sobrevivência emocional. É a construção de um espaço onde a sua paz vale mais do que qualquer tentativa de manipulação disfarçada de saudade. Quando você estabelece o contato zero, algo muda profundamente no comportamento do narcisista. Ele percebe que perdeu o palco, a plateia e o controle. E é nesse momento que ele pode deixar de ser apenas manipulador para se tornar alguém verdadeiramente perigoso. Porque para o narcisista, o silêncio não é só ausência, é provocação. É um desafio ao poder dele. Se for bloqueado, ele pode começar a insistir de outras formas. Criar perfis falsos, usar outros números, mandar recados por conhecidos ou até aparecer pessoalmente nos lugares que você frequenta. Ele pode surgir do nada no seu trabalho, na sua academia, no mercado, fingindo naturalidade, mas com um único objetivo: forçar algum tipo de contato, provocar uma reação, mesmo que seja raiva ou medo. Esse tipo de comportamento não é coincidência, e muito menos gesto romântico. É uma tática de intimidação. Ele quer te desconcertar, te fazer duvidar se o silêncio é mesmo a melhor escolha, e, se possível, te fazer recuar, nem que seja por cansaço, culpa ou medo. Em casos mais graves, o narcisista pode começar a ameaçar, perseguir ou usar os filhos como instrumento de controle. Pode dizer que vai tirar a própria vida, que está em depressão profunda, ou até usar doenças como forma de manipular. Tudo para gerar dúvida na sua decisão e criar uma crise emocional em você. É nesse ponto que muitas vítimas enfraquecem. A culpa fala mais alto, o medo paralisa e o ciclo recomeça. Por isso, é fundamental que você tenha um plano de proteção emocional e prática. Avise pessoas de confiança sobre sua decisão. Documente qualquer tentativa de contato abusivo. Considere, se necessário, medidas legais como ordens de restrição. E, acima de tudo, não subestime sinais de ameaça ou instabilidade. Lembre-se, você não está sendo cruel por se proteger. Você está sendo responsável. O narcisista não está lutando pelo amor. Ele está lutando para não perder o controle. E o seu silêncio, sua firmeza, sua ausência são provas vivas de que ele perdeu. Eu só queria entender. Posso ter uma última conversa com você? Você me deve, depois de tudo que passamos. Me encontra só para que eu possa me despedir. Essas frases parecem inofensivas, até humanas. Afinal, em relacionamentos saudáveis, encerramentos podem trazer alívio, compreensão e até cura. Mas quando estamos falando de um narcisista, essa tal última conversa é apenas mais um movimento estratégico. Uma cilada emocional cuidadosamente arquitetada para puxar você de volta para o ciclo de dor. O narcisista sabe que a culpa é uma linguagem poderosa. Ele conhece seus gatilhos, seus pontos frágeis, suas inseguranças, e vai usar tudo isso como argumento para que você aceite esse reencontro. Mas o objetivo real nunca será se despedir, será reabrir a porta. E o que acontece depois? A tal despedida vira um café, que vira uma conversa longa, que vira não é bem assim, que vira recaída. E você, mais uma vez, volta ao início da dor, só que agora com mais culpa, mais vergonha, mais confusão. É preciso entender que o narcisista não quer encerramento. Ele quer reinício, não porque te ama, mas porque odeia perder. Ele quer testar se ainda tem poder, se ainda consegue te desestabilizar. E enquanto houver abertura, por menor que seja, ele vai continuar tentando. Por isso, não caia na armadilha da última conversa. Você não deve explicações. Não precisa justificar sua saída para quem sempre desrespeitou sua permanência. Se houve silêncio, abandono emocional, manipulação ou violência psicológica, então o único encerramento possível é o que protege sua saúde mental, o fim silencioso e definitivo. E não se sinta mal por isso. Silenciar é sabedoria. Cortar contato é maturidade. Recusar o reencontro não é frieza, é amor próprio. Quem realmente te amasse não teria te deixado em pedaços para depois cobrar uma conversa como se o dano fosse negociável. O contato zero não é o fim da história, é o começo de uma nova. E sim, no início pode doer. A ausência da presença, por mais tóxica que fosse, pode provocar um vazio confuso. Você pode sentir saudade da rotina, das palavras doces entre os abusos,
da ilusão de afeto. Mas é justamente aí que começa o verdadeiro renascimento. No desconforto do silêncio, nasce a oportunidade de se escutar de verdade. Agora, sem o ruído constante das manipulações, das cobranças e dos jogos emocionais, você começa a ouvir algo que ficou abafado por muito tempo. A sua própria voz. Essa voz pode vir tímida, machucada, desconfiada, mas ela está aí. E ela vai ficar mais forte a cada dia em que você resistir à tentação de olhar para trás. A reconstrução emocional começa por entender que o narcisista nunca foi o que prometeu ser. Que o amor que ele dizia sentir era um reflexo do poder que exercia sobre você e não um sentimento verdadeiro. Que a culpa que você carrega não é sua. Que a dor não foi sua falha. Foi o resultado de uma dinâmica construída para te enfraquecer. E a partir desse reconhecimento, nasce algo novo. A coragem. A coragem de dizer, não volto. A coragem de reconstruir seus limites. De reaprender a confiar em si. De se conectar com pessoas saudáveis. De sonhar novos sonhos. De entender que sua vida não termina com o fim desse relacionamento. Ela finalmente começa. Esse silêncio que antes parecia punição, agora se torna espaço. Espaço para respirar, para refletir, para se curar. Ele deixa de ser ausência e se transforma em presença, a sua própria presença por inteiro. E essa presença é o maior presente que você pode se dar. O narcisista tentou apagar sua luz, mas o que ele não sabia é que, no silêncio, você descobriria que essa luz vem de dentro e que ninguém pode apagar aquilo que foi feito para brilhar. Ignorar um narcisista não é crueldade, é proteção. É um gesto profundo de respeito por si mesmo, depois de tanto tempo preso num ciclo de dor, controle e manipulação. O silêncio não é vingança, é sobrevivência. É o primeiro passo rumo à liberdade. Neste vídeo, você viu verdade por trás do contato zero. Entendeu por que o silêncio fere o ego do narcisista. Por que ele reage com desespero, perseguição e chantagem. E também viu que é possível se proteger. Que existe um caminho. Que você pode sim retomar o controle da própria vida. Você tem direito de se preservar, de cortar o ciclo, de não responder, de não se explicar, de escolher o seu bem-estar, de priorizar sua mente, seu futuro e seu equilíbrio. E nos momentos em que surgir dúvida, medo ou saudade, volte neste conteúdo. Relembre tudo que já enfrentou. Recorde os sinais, os jogos, o sofrimento. E firme-se no presente. Você está livre. E isso não tem preço. Agora conte nos comentários. Você já viveu o silêncio com um narcisista? Como foi? Seu relato pode inspirar quem está vivendo isso neste exato momento. Curta, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre recuperação emocional, autoestima e superação. Você não está só. E você é forte, muito forte. Até o próximo vídeo.